Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Essa série de gravação será para o nosso curso de didática, onde cada semana eu estarei colocando um trecho, lendo para vocês, conversando com vocês sobre o que vai acontecer naquela semana, tá bom? Nós estamos começando esse curso, então, hoje o nosso assunto da didática, como vocês já sabem, né? Eu sempre preciso de alguma coisa para me inspirar, e me veio na cabeça a música antiga, Fascinação. Ela não tem nada a ver com didática, mas a didática é simplesmente fascinante. Quando você está inteiro na sua maneira de fazer, e você vê que dá certo, que teus alunos estão felizes, você consegue transitar durante tantos anos, como é o meu caso, tá? Com aulas, tendo essa experiência de crescimento, de construção de conhecimento e de muita felicidade. Então, eu vou compartilhar com vocês o texto, tá bom? Às vezes a gravação ela interrompe pelo tempo, então eu vou estar atenta aqui para não perder, tá bom? Vamos lá. Fascinação. Olá, pessoas queridas. Como vocês já sabem, sabe-se lá por qual razão eu só consigo escrever um texto acadêmico se de acadêmico ele não tiver nada, e principalmente se for motivado por alguma música ou frase filosófica que me veio à mente por acaso. Esse por acaso, como vocês que me conhecem já sabem, de por acaso também não deve ter nada. Afinal, já tem uma frase antiga que diz que existem milhões de coisas entre os céus e a terra que nunca serão decodificadas pela nossa vã filosofia. Pois bem, nosso assunto de hoje é a didática. Fiz um recorte e cole do Google para trazer para vocês uma definição objetiva. Didática é a disciplina que estuda os métodos e técnicas de ensino e a arte de transmitir conhecimentos. Ela é uma parte da pedagogia, está ligada à teoria e à prática. Como viver é complicado. Se decidirmos levar ao pé da letra a simples definição acima, vamos ficar bastante tempo analisando palavras tais como disciplina. O que é disciplina? Métodos. O que são métodos? Técnicas de ensino. Quantas e quais são elas? Teoria e prática. Olha só quanta coisa para falar sobre a teoria e a prática. Como lidar com isso? Mas também tem nessa definição a frase, a arte de transmitir conhecimentos. Então, respiro aliviada, porque isso me sinaliza meus próprios caminhos traçados e percorridos ao longo desses 53 anos de sala de aula. Transformar tudo em arte. Mesmo assim, não me tranquilizo. Vejo que nessa definição é utilizada a expressão transmitir conhecimentos. E hoje, em pleno século XXI, através de vários estudos, principalmente pela contribuição de Victor Henrique Pardo, já sabemos que podemos transmitir vírus, com eles muitas doenças fatais. Podemos transmitir amor ou mau humor. Podemos transmitir mensagens visuais, sonoras, escritas, desenhadas, enfim, tudo, menos conhecimento. Só adquirimos conhecimento através da construção que ocorre dentro de cada um, do jeito de cada um, no tempo de cada um, com a ajuda ou não de outra pessoa. Se o conhecimento pudesse ser transmitido, feito uma transfusão de sangue, todo mundo aprenderia tudo da mesma maneira, mas cada classe escolar nos mostra que não é assim que funciona. O mesmo professor, a mesma lição, a mesma lousa ou tela digital,
o mesmo tempo e cada aluno aprende o que pode ou consegue aprender. Por esse motivo, uns tiram 10, outros 5 e outros são reprovados. Então, da frase acima, escolha a palavra arte. E crio minha definição. Didática é a arte de ensinar e aprender. E lembro Paulo Freire quando diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ou, ensinar inexiste sem aprender, e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. E mais, o professor é naturalmente um artista, mas ser um artista não significa que ele ou ela consiga formar o perfil, possa moldar os alunos. O que um educador faz no ensino é tornar possível que os estudantes se tornem eles mesmos. Mais uma. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. E esta me encanta. É uma das condições necessárias para pensar certo, é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Vou ler de novo. Uma das condições necessárias para pensar certo é não estarmos demasiado certos das nossas certezas. É Paulo Freire. Inicio esse parágrafo citando a última frase acima de Paulo Freire. Uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos das nossas certezas. Escolhi essa frase porque, quando falamos em didática, estamos falando em como fazer para que determinado assunto possa ser tratado ou estudado em determinado grupo de estudantes, tendo... Continuar a gravação aqui, senão ela vai interromper. Em determinado grupo de estudantes, tendo um professor à frente, liderando, apresentando rotas, desvendando caminhos. Através da linha do tempo da história da humanidade, temos constatado que definitivamente o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o idoso de hoje não é o mesmo de há 20, 30 ou 500 anos atrás. Mudamos em tudo. Nossa maneira de agir, de pensar, de comer, de vestir, de existir. Portanto, torna-se engessado e morto-vivo aquele que não muda com as mudanças da própria vida. Desta forma, nosso pensar deve estar aberto às adequações exigidas pelo próprio passar do tempo. Como escrevi em outros textos, cada um de nós aprende de um jeito. Existem pessoas que aprendem ouvindo, outras vendo e outras só colocando a mão na massa. O que quer dizer isso? Através dos avanços das ciências que estudam o comportamento humano, já aprendemos que fatores sociais, econômicos, emocionais e sensoriais afetam o desenvolvimento de cada um. É inegável que uma pessoa de condições financeiras mais favoráveis tem acesso às mais diversas estimulações para a aprendizagem, certamente poderá se desenvolver com mais sucesso em muitas atividades que envolvem o ser humano em seu cotidiano. Reparem que eu escrevi poderá, pois os demais fatores citados acima, como emocionais, sociais e sensoriais, sem dúvida alguma, tendem a exercer grande influência no fator aprendizagem. A questão social e cultural, por exemplo. Como aprende uma estudante menina em um país democrático? Como aprende uma menina estudante em um país onde ela não pode frequentar escolas e deve estar permanentemente coberta por uma burca? Continuando. Como aprende um ou uma estudante que tem que escolher entre poder pagar por uma refeição ou ter dinheiro para ir para a aula? Como aprende um ou uma estudante que vive em um ambiente onde não recebe incentivo, apoio, amor, onde não é considerado ou considerada, onde sua palavra não tem vez, onde a violência doméstica se diz presente? Como aprende alguém que tem como dominante o canal de percepção visual?
Aquela pessoa que adora ver filmes, aprende com documentários, que adora ler, entende e decodifica mapas, enquanto outras só aprendem ouvindo. Essas adoram palestras, geralmente acreditam em tudo que escutam, enquanto outras precisam ver para crer. E as outras, que para aprender precisam fazer experiências, tocar em objetos, tocar e serem tocadas por outras pessoas, cada um do seu jeito, cada um do jeito que nasceu, cada um do jeito que consegue se desenvolver dentro do regime cultural em que está inserido, cada sujeito, cada ser sujeito a todas as crenças, hábitos e maneiras de viver herdados ou adquiridos através da individualidade das suas vidas. E a didática, como pode dar conta de tudo isso? Como poderá dar conta de toda evolução ou humana ou involução, dependendo do ponto de vista, fruto do desenvolvimento da tecnologia, que nos coloca hoje frente a frente com a inteligência artificial? Pensar que, em meio a tudo isso, as escolas públicas ou particulares do Brasil e em muitas outras localidades mundiais ainda acreditam na decoreba, na transmissão de conhecimentos. A aprender de cor, no meu tempo de estudante, significava decorar toda a lição que era copiada das lousas cheias e que davam dor nas mãos no final da aula. Isso se o professor não apagasse parte da lousa sem perguntar se todos tinham copiado. Isso nos fazia ficar calados, sentadinhos, comportados, escrevendo um monte de palavras sem significado nenhum. Depois, quando eu chegava em casa, tinha um monte de lição de casa para fazer, que me obrigava a ficar horas copiando novamente respostas para os enormes questionários. Depois vinham as provas, torturas mensais, onde simplesmente despejávamos na folha de papel ao maço, oficial, carimbada pela escola, tudo que tínhamos aprendido, entre aspas. Realidade cruel. Ninguém queria saber se você era visual, auditivo ou sinestésico. Afinal, nenhum professor daquela época sabia o que era isso. Mas e agora que todos sabem ou deveriam saber? Qual a razão da enorme maioria das escolas continuarem fazendo tudo do mesmo jeito? Foi mais fácil, nesse ano de 2025, criar uma lei proibindo o uso de celulares para o estudante no ensino fundamental, na maioria das escolas do Brasil, do que o professor aprender a fazer desse aparelho a fonte de pesquisas e de desvendar um mundo novo, repleto de olhares e de novos olhares e oportunidades. O celular está proibido, com a assinatura dos pais e educadores, porque nenhum e nem outro são capazes de fazer frente a esse monstrinho, descortinando para os filhos ou estudantes outras possibilidades, onde mente, corpo e espírito possam estar juntos, no mesmo momento, aprendendo alguma coisa. Quando um estudante está em seu grupo desenvolvendo um projeto que ele mesmo escolheu, e com ele está lendo, escrevendo, ilustrando, fotografando, medindo, observando, fazendo o relatório pessoal dessas observações. E ele não precisa ficar se distraindo com as barbaridades, daí ele não precisa ficar se distraindo com as barbaridades das publicações do celular. O que ele busca no celular, e talvez de forma inconsciente, é a maneira de estar presente de corpo e alma, envolvido em alguma coisa. Tanto isso é real que muitas vezes precisamos chamar ou até gritar, para que alguém que está entretido em alguma tela possa perceber que estamos falando com essa pessoa. Acredito que essa busca pelos entretenimentos trazidos pelas telas são frutos do tédio causado pelas relações escola e família, totalmente desconectada de significado físico, social e emocional. E a escola promove esse tédio quando é conteudista e quando, para ser moderninha, utiliza o quiz, que não passa dos questionários do meu tempo. E as famílias se livram dos porquês.
construtivo dos pequenos, deixando-os mumificados com o celular nas mãos. Já assisti cenas no metrô e que a criança só dá sinal de vida, e isso aos berros, quando alguém resolve tirá-lo de suas mãos. Voltando ao saber de cor, essa expressão que vem do italiano, onde cor é core, que quer dizer coração, significa, na realidade, aprender com o coração, ou seja, aquilo que aprendemos que nos traz algum significado, não esquecemos mais. Fica incorporado ao nosso saber. Diferente da decoreba, onde palavras são repetidas da mesma maneira, como os papagaios as repetem. Todas na ordem certa, mas sem nenhum real entendimento do que querem dizer. E então, vocês, pessoas queridas, que resolveram ser professores, como fazer frente a tudo isso? Acredito que, antes de mais nada, vocês devem ter sempre bem claro que o que deve ter sempre bem claro o que estão fazendo e o que pretende com o que estão fazendo. Nesse momento, nosso texto me ocorre que a didática seria mais ou menos as dicas de como fazer, ou seja, igual as receitas de bolo, onde se diz modo de fazer. Posso estar sendo simplista demais, mas essa analogia que me motivou. Quando temos uma receita de bolo, temos lá uma relação de ingredientes. Se queremos bolo de chocolate, é óbvio que temos que ter chocolate ou, no mínimo, achocolatado para fazer a receita. O mesmo se quisermos uma torta salgada, precisaremos de um pouco de sal. Para os amantes da culinária, com certeza, frente aos ingredientes, a pessoa saberá utilizá-los na ordem certa e o resultado será maravilhoso. Mas, para os que não são tão hábeis, assim, a ordem dos fatores mudará o resultado, sim. O modo de fazer deve ser muito bem detalhado para que se obtenha um bom resultado. Uma boa dose de bom senso também. Se o mestre Cook estiver no Nordeste, sua manteiga estará no ponto certo para ser agregada à massa. Mas se ele morar no Sul, onde de vez em quando chega a nevar, certamente deverá ficar atento ao ponto da sua manteiga, sendo necessário, talvez, até um aquecimento prévio. Mas tanto no Nordeste como no Sul desse Brasil, onde as pessoas falam diferente, pensam diferente, se vestem e comem de forma totalmente diferente, a didática das escolas é a mesma. Resultado? Brasil fazendo vergonha frente às estatísticas educacionais do planeta e produzindo uma sociedade injusta, onde prevalece a lei da selva, vence o mais forte. E quando não ocupamos nosso corpo, nossa mente, nossa vida com coisas boas, naturalmente as tentações aparecem e ganham espaço, em termos de conseguir sucesso à força. Está aí o crime organizado, onde cordões de ouro ganham espaço no pescoço de cada traficante. Em termos de saúde mental, temos o mais elevado índice de doenças emocionais, como a depressão, que atinge crianças, adolescentes e adultos, curiosamente, as que pertencem às classes financeiramente mais altas. E agora chegamos, finalmente, ao título da nossa conversa: fascinação. Quando comecei a escrever e pensar sobre didática, foi essa música antiga que veio à minha mente. Se eu for considerar ao pé da letra da música, que aliás é muito bonita, logo dá para perceber que a poesia que a compõe não tem nada a ver com a nossa disciplina. Mas me encantei com o próprio título, Fascinação. Sim, queridas pessoas que escolheram ser professores. Se quiserem transitar com saúde e felicidade pelo magistério durante os longos anos que estarão desenvolvendo esta atividade, vocês só serão felizes, e seus alunos também, se todos estiverem fascinados. Fascinados pelo que estão fazendo. Aprender nos traz essa sensação de estarmos envolvidos, encantados, percorrendo o mundo da fascinação. Afirmo que isso não é conto de fadas. Eu ainda me sinto fascinada pelo contato que eu tenho com vocês. Isso me inspira a escrever, a pesquisar, a entrar em aula e sair dela sempre maior.
Nossa roda de conversa que ocorre, quer sejam as aulas presenciais ou em nossas transmissões ao vivo, são para mim sempre enriquecedoras. Vocês me dizem que com vocês é assim também. Isso me faz feliz e realizada como professora. Existe milagre nisso? Não, existe didática. Deu para entender? Deu para entender agora? Didática é a maneira como cada professor deve ter para que, do seu jeito, possa atingir o maior número de estudantes que entendam o que estão estudando. É o tal modo de fazer das receitas, mas com uma grande diferença. Com relação à didática, não existem receitas prontas que possam ser trocadas. Fique bem claro isso. Em didática não dá para a gente trocar receitas. Agora, é como diz o ditado, que a porca torce o rabo. Como assim? Não tem receita? Não mesmo. Isso porque eu tenho a minha didática, ela faz parte de mim, do jeito que eu sou, da coragem de ser do jeito que eu sou, da coragem de não aceitar pratos feitos, de lutar pelo que acredito, de ter a sorte ou a capacidade de ser ouvida, respeitada e acatada do jeito que eu sou. Isso deve valer para cada um de vocês. A mesma aula, do mesmo assunto, no mesmo lugar, para os mesmos alunos, serão totalmente diferentes dependendo do professor que estiver à frente, dando conta desse momento. Alguns encantarão, outros passarão batidos, os alunos nem vão guardar seus nomes, outros serão odiados. Qual a razão disso? A didática de cada um. Que vocês se lembrem da melodia da música Fascinação, cada vez que tiverem que entrar em uma sala de aula. Se estiverem realmente fascinados pelo que estarão desenvolvendo, passarão um encantamento para os alunos. Quando o coração consegue se associar ao intelecto, as pessoas aprendem e não esquecem mais. Essa magia só ocorre se você, professor, tiver didática. Com carinho, Neide Zamboni.